Tem uma história assim, que todo mundo da minha geração do Ipiranga conhece, que meu pai, sendo pintor, né, ele sempre ia colocar um cavalo no quintal de casa para pintar o cavalo. A minha casa era uma casa super pequena, alugada do Instituto Padre Chico, uma casa extremamente discreta e tal. E quando meu pai colocou o cavalo colocou o pescoço dentro da cozinha e entalou a barriga entre a geladeira e a parede da sala, ainda colocou, né? E aí muita gente, sei lá, 50 pessoas já estavam dentro de casa e eu estranhava essa situação das pessoas estranharem meu pai colocar um cavalo dentro de casa. Isso foi em 1963, mais ou menos. Então era uma coisa, no bairro todo mundo conhecia, né? Que ele era o filho do pintor que colocou um cavalo dentro de casa. Ele ficou 2 meses num quintalzinho pequeno, era uma casa discreta, não era com um quintal grande e tal. Mas era essa coisa do meu pai, né? Meu pai, ele sempre levava a gente para o interior próximo aqui para fazer alguns esboços assim dos quadros que seriam pintados futuramente, né? Então ia lá eu e meu irmão naquela garoinha com lama, uma praia Itapevi, interior próximo, né? Então tinha essa coisa, essa história é umas 60 ainda, São Paulo guardava assim, uma relação muito forte com paisagens rurais ainda. Bom, o começo do começo, a gênese, né, da história. Bom, na verdade eu sempre fui ligado a 3 coisas na vida, né? Eu gostava muito de jogar futebol, né? Queria ser um goleiro, até os 14 anos queria ser um goleiro de qualquer jeito. Eu fiquei míope aos 14, mas cheguei a jogar bastante futebol. Outra coisa era desenho, que é super assim, importante, né, na minha formação. Assim, né? O desenho sempre foi meio uma espécie de proa assim, para mim, né? Sempre foi o meu apoio geral com relação à expressão, né? E outra música, né, que eu toquei num grupo chamado Rumo, que é um grupo muito específico dentro da música popular, tal, mas que fez um trabalho interessante, que está razoavelmente bem registrado. Então, quer dizer, do desenho, né, para a fotografia, na verdade, nem existe muita fronteira, nem existe pedágio, é quase que imediata essa relação. Meu pai era um pintor acadêmico, então, dos 4 filhos, eu fui que mais me aproximei desse universo, mas não assim de uma maneira assim pressionada pelo meu pai ou qualquer coisa desse tipo, assim. Era claro, né, meu pai sempre discutia os quadros, falava como é que está essa figura, tal. Mas para mim veio muito forte o elemento da representação, né? E o primeiro e o mais fácil, no meu caso, era a lousa. Minha mãe era professora e dava aula particular, era professora de estado e dava aula particular em alguns horários. Então a lousa para mim, teoricamente, seria o meu primeiro apoio assim, de expressão, né? Então giz, um quadro negro, estava feita a coisa. Nunca briguei assim com as minhas ansiedades dentro dessa simplicidade que era a estrutura da minha casa, assim, nunca briguei. Então, quando eu falo das 3 coisas, foram as 3 coisas mesmo, assim, futebol. Tanto que uma das maiores felicidades que eu tive na vida foi um dia eu estava jogando muito bem na Vila Carioca, lá no Ipiranga, Sacomã, que, como a gente diria lá, a chapa era relativamente aquecida já naquele tempo. E eu estava jogando muito bem, assim, e de repente, como uma trilha musical, tocou nos alto-falantes da quadra Day Tripper dos Beatles, que era uma música que eu estava naquele processo de vislumbre total, aquela, sabe, quando a música ela está te invadindo, você não esgotou ainda a fruição, né, o prazer, ainda ela está te oferecendo, mas juntou as 2 coisas, né? Então é um exemplo claro, né, que para mim essas 2 linguagens, música, no caso o futebol e o desenho, nunca foram separadas, né? E daí começou, em 66, assim,
começo do segundo semestre de 66, eu e mais alguns amigos falaram, vamos montar uma banda, a banda chamada The Beatles, que era a mistura de Bicão com Beatles, né? E aí aí quando eu estava na FAO, o Tata, que é um amigo meu, que fez o projeto até do estúdio aqui, falou, olha, estamos precisando de um batera num grupo chamado, ainda não tinha um nome exato, mas que tinha esse rascunho de nome, né? Que tinha o rumo embutido, né? Que na verdade era rumo de música popular brasileira, que de não dá, que é bem diferente, né? Que o rumo basicamente tinha um trabalho que era ligado à origem da canção. A gente acreditava que a origem da canção ela vinha da voz, das entonações fornecidas pelo falar. Como eu sempre desenhei, em determinado momento, quando estava acabando a FAO, eu comecei a desenhar e fotografar paralelamente. Como se, no caso da fotografia, ela tem essa qualidade da verossimilhança, né? E o desenho tem essa qualidade da reconstrução de sintomas visuais que você tem em diferentes situações, diferentes cenários. Então você tem essa condição de você agregar e colocar dentro de uma peça gráfica única. Então esses recursos para mim eles sempre foram interessantes. Isso é uma prática, se pegar todos não, mas boa parte dos fotógrafos do início do século, eles misturavam de uma forma bem tranquila, Lartigue, pegar Bresson, pegar Man Ray. Quer dizer, você não tem, na verdade, é sempre um projeto de imagem. Não interessa se é branco e preto, se é colorido, se é gouache ou se é nanquim, né? Interessa que aquele sintoma que você tem sobre um determinado fato, né, uma determinada ambiência na sua vida, você possa representar de algum jeito, né? Você sabe que eu nunca pensei profissionalmente em fotografia, minha relação foi sempre amadora. Se você pegar a raiz da palavra amador, quer dizer aquele que ama o ofício. Então eu nunca pensei assim de ser fotógrafo, mesmo quando fotografava. Eu sempre pensei na imagem. Eu estou tentando começar a viver de fotografia autoral, que eu sempre fiz, né? E é difícil, você pegar... Se eu vender continuamente até o fim da minha vida, acho que não paro. E isso não tem problema, que me deu um prazer enorme, né? Eu sempre trabalhei por compulsão, sabe? Tem um violinista famoso, Isaac Stern, que fala, ainda bem que pagam para a gente tocar, porque se não pagasse a gente ia tocar do mesmo jeito. Então, para mim, é isso daí que funciona. E me deu prazer, quer dizer, eu tenho uma volta disso que é muito intensa. Então eu comecei a fotografar praticamente, comecei em final dos anos 70 e dos anos 80 já foram vários ensaios, até no final dos anos 80 que eu comecei praticamente a viver de fotografia aplicada. Quer dizer, então, mas sempre mantive, eu sempre tive claro para mim, sempre nítido, né, que o trabalho para mim que mais me instigava, que mais me intrigava, era o trabalho dos ensaios, né? Onde conteúdo e forma dependiam do meu pensar, né? Independente se era bom ou mal, mas dependiam disso, né? Eu acho que todo o processo ele começa pela interface sua com a vida, né? Seja ela... Quer dizer, seja o confronto socializado, o confronto doméstico, seja ele qual for, na verdade, qualquer imagem ela tem que passar por dentro de você. Eu sempre acho que você tem que exercitar o olhar como um músico exercita a ação no instrumento dele, como um pianista tem que tocar todo dia. Por exemplo, para mim é comum em viagens, por exemplo, eu ter dois procedimentos assim. Um que é de fotografar como se fosse um reconhecimento, como se fosse um fitness do meu olhar, né? Então, fotografo e desenho, né?
Então, até aqui tem esse caderno de desenho que eu acabei de fazer numa viagem agora para o sul da França, né? Então, são desenhos, daqui até de uma criança, são desenhos que depois vocês podem ver mais, mas aí de repente surge um ensaio, por exemplo, no caso desse Le Bus, é um ensaio misturando desenho e fotografia. São várias fotografias que eu fiz, viajei muito de ônibus, né, no sul da França, né? E que é muito simples, aliás, não conta para ninguém, mas é mais barato que São Paulo. E você, então eu ia fotografando, fiz um ensaio, sempre pegando como se fosse, é clássico, né, fotografar de dentro de carro, isso é um procedimento clássico, né, desde que a fotografia e o carro tomaram o tamanho que tem. Foi um ensaio e paralelamente também teve um outro ensaio fechado que chama Souvenir, que é ligado aos cemitérios e tal. Então, continuando, eu tinha dois procedimentos, um que é desse olhar constante, fotografar constante, como se fosse sempre meio falando, quer dizer, a fotografia, ainda mais quando a captação eletrônica, ela discute imediatamente o seu olhar. Então você olha, vê a câmera, ela rediscute aquilo que você acabou de fazer. Isso é interessante, porque te coloca num processo contínuo, né, de realimentação sua. E outro que, dentro desse conjunto de imagens, tem trabalhos mais específicos, como foi esse do Souvenirs e esse do Le Bus, né? Então, bom, e paralelamente aos desenhos tal, né, que é um processo que me alimenta também, né? Que nem por aqui, ó, no caso do prata sobre pele sobre prata, foram os primeiros desenhos que eu apresentei para o Hugo, que ia fazer as peças, né, tá vendo? Os primeiros desenhos que eu apresentei para ele, né? Na verdade, o desenho já é fruto de uma reflexão contínua, né? Por exemplo, são projetos da década de 80 que eu só consegui fazer no início do ano 2000. Né, por vários problemas, para achar a pessoa que fizesse a peça de prata e tal, e assim por diante. Né? Então, esse é um processo, por exemplo, aqui, ó, essa peça aqui de prata, que parece uma cruz. Na verdade, eu fiz por ocasião de alegorias bíblicas, né? E que isso nota bem o processo. Eu peguei um texto do Adolf Loos, que é um vienense, né, um arquiteto, também teórico de estética e tal, e que ele colocava que uma das leituras da cruz é que ela foi um dos primeiros símbolos, uma das primeiras representações artísticas, assim, que ele diz, do homem, e que na verdade representavam a penetração do homem na mulher. Era essa a representação, assim como a própria figa também tinha um pouco esse caráter, né? Então, aí eu desenhei, né? Foram vários desenhos aqui, começou com esse, né? Meio tentando colocar, até chegar nessa peça final aí que eu mostrei para vocês, né? Aí, meio misturando toda essa ideia da cruz, né? Até chegar nessa daqui, tá vendo? Então, não é que eu parto, é tudo meio misturado, quer dizer, no momento que eu preciso de um apoio de desenho, eu busco o desenho para ele meio concretizar, ele vira como sendo um negociador entre aquilo que eu estou pensando fotograficamente, então, então a gráfica fica sendo um texto que aquece a foto, né? Então, em várias exposições minhas eu coloco os cadernos de desenho. E um dos mais importantes meus foi roubado de uma exposição que é louco, porque eram desenhos que não valem nada, né? Porque que a pessoa vai fazer com isso, né? É difícil dizer, eram desenhos meio que eu usava sabão em pó, café, vinho, que é coisa extremamente, com uma permanência extremamente reduzida. Mas que seja, né? Alguém achou interessante. Que foi taxidermia, foi todo um caderno que eu deixava meio à mostra e tal.
todos os meus ensaios, eles têm relações, são relações de contato, de parceria, sabe? Alguém que nem eu acabei de fazer um ensaio sobre o Egon Schiele, né? Chama Corpus para Egon. Egon Schiele é um artista vienense do começo do século XX, também, né, considerado contemporâneo do Adolf Loos. Assim, quase uma relação muito intensa com o Gustav Klimt, né? Tem um desenho que sempre me interessou muito, o Egon Schiele. Aí um bailarino, amigo meu, que é o que teve paralisia cerebral, então ele usa muito o corpo, usa exatamente as dificuldades, né, que esse fato ocasionou no corpo dele. Ele usa muito essa relação, né, esse desenho do corpo dele para colocar segmentos coreográficos, assim, né, para criar segmentos coreográficos. Aí ele me ligou, eu já assisti pela voz, ele vai querer que eu faça esse trabalho de uma forma fraterna, né, uma troca. Eu já senti pela voz dele, veio, a gente começou a fazer esse trabalho. Esse trabalho acabou já convidei 9 pessoas, virou, né, uma coisa que tem esse porte, né. O que a gente tem, na verdade, é o corpo, né? Por mais que a gente se virtualize, ou seja lá o que for, o corpo é o principal testemunho da nossa experiência humana, né? Então, para mim, o corpo ele funciona como um papel branco. Então, sempre eu lido com o nu exatamente com esse caráter, é um papel branco, né? Se eu, por exemplo, aqui, ó, vou aqui tentar fazer uma... Por exemplo, aqui eu pego, faço esse tridente, que é o que eu estou fazendo. Que é um tridente com um vetor, que já tem uma simbologia grande, né? Aí eu venho, isso daqui eu transformo esse tridente um corpo. Esse corpo, ele vai embutir essa simbologia desse tridente e esse corpo nu. Quer dizer, aí eu já começo a remeter a algumas situações, né, de crenças humanas, né, de relações, né, de instrumentos, de equipamento com o corpo, né? Então, todas essas relações, quando a gente fala daquela mulher que fica o pescoço, africana, né, para promover esse alongamento do pescoço, ela tem uma intenção de provocação, né, de convocação do parceiro, ou coisa desse tipo. Quando ela se tatua, ou ela se queima, o homem se queima, na verdade ele está falando o seguinte: olha, o meu corpo é um corpo único e então eu quero ser identificado por você, como fazem as adolescentes japonesas que se vestem de uma maneira extremamente complexa, né, cheia de referências, né, muito lúdicas, assim. Ela está falando assim: olha, a minha etnia, a minha face, o conjunto, né, dos meus amigos, né, desse grupo japonês parece muito próximo, mas a gente não é. Muito parecido, mas a gente não é. Olha a minha roupa. Então, para mim, o corpo ele sempre foi o elemento que tentou revelar de alguma forma a nossa humanidade, né? Seja pela lei da gravidade, seja pelas vestes, por exemplo, quando você coloca você só coloca um pano tampando só o bico dos seios, você está falando alguma coisa em relação a isso, né? Então, tudo para mim, se você coloca uma peça de ouro no seu corpo, você está falando alguma coisa, né? Por exemplo, eu fiz um trabalho sobre ouro, tem uma cova que descobriram há 4.000 anos atrás na Bulgária, e ele é todo com adereços de ouro, né? Então, no corpo, né? Várias partes do corpo. Então, para mim, o corpo é o que a gente tem, né? E ainda é o maior revelador
das nossas relações com o mundo. Então é muito simples. Tem horas, por exemplo, para mim o nu não é necessariamente erótico, né? Tem horas que você tangencia o erótico para levar um determinado conteúdo que te interessa, né? Porque para muitas pessoas o nu simplesmente é erótico pela própria proibição, pela própria censura. Então na hora que você despe, parece que se está se oferecendo aquele corpo, ou tem outros textos lá embutidos, quando não é. Eu tenho um procedimento, assim, a minha primeira exposição, ela foi uma leitura do lugar onde eu moro, onde eu morava e moro até hoje, que é um edifício lá no centro, na rua Japurá. Tem 40 apartamentos por andar e tal. E a minha primeira exposição foi uma leitura, né, desse espaço. Então, eu sempre meio trabalhei com coisas meio próximas a mim, né? Mesmo esse vídeo que eu fiz, ele praticamente são pessoas que eu conheço. Preciso fazer uma prótese, de repente tem uma pessoa que lidou com construções cênicas na área de maquiagem, dentro do cinema. E, olha, ele mora aqui no 212, eu vou lá, peço para ele, papapá. Então tem muito essa relação, assim, né? E o Carluxo é assim, eu fiz faculdade com ele, aí cruzei com ele na cidade, lá no Viaduto 9 de Julho, em 1986. Falei, Carluxo, estou fazendo um ensaio dentro do meu apartamento que chama Fundo Finito, você quer participar? Participou. Esse trabalho já era dentro do meu apartamento, isso foi em 1986. Em 2011, entre 2007 e 2011, eu faço esse ensaio que chama Antífona, que também montei uma tenda dentro do meu apartamento, no mesmo lugar que fotografei todo mundo, e fiz. Então, passaram-se 25 anos entre Então, sempre meio que vou agregando em alguns ensaios essa condição, quer dizer, o tempo do meu corpo dentro do espaço que eu vivo que vai se transformando. Então, por exemplo, eu, o Carluxo, estou com 59, o Carluxo está com 60, 60 e poucos. A gente se conhece desde os 17, 18 anos. Então, esse acompanhamento, sabe, dos espaços que a gente está, tem um ensaio que chama Cada Centímetro, que é sobre o lugar onde ele mora. Quer dizer, esse acompanhamento, né, do físico nosso no tempo, né, que tem uma curva ascendente, uma curva descendente, de repente os dois estão desaparecendo, né? Esse próprio testemunho, assim, entre o fotógrafo e a pessoa fotografada, para mim é um ensaio, como se fosse um plano, né, que vai percorrendo. Quer dizer, quase todo ensaio meu, não falo a totalidade, mas ele lida muito com o tempo da existência minha, né? Então, sempre eu tive, que nem agora, eu tenho ligado muito com essa coisa da morte, né, com o tempo do corpo, né, a finitude do corpo. Tanto que eu fiz um ensaio chamado 1952, que é o ano que eu nasci. Comecei a fazer esse ensaio. Então, sempre para mim foi muito claro, assim, sabe, essa coisa desse confessionário, sabe, que é a imagem para mim, né, quase uma confissão. E quando você transfere uma coisa que é um elemento ligado à sua intelecção, e de repente você joga ela num papel, existe a possibilidade de você socializar essa informação. As pessoas discutem aquilo como sendo parte do universo delas, vão te dar outras leituras. Para você interessa essas outras leituras e te interessa também como um elemento de devolução de informação para você mesmo, né? Os métodos de representação, os procedimentos de representação para mim, de uma certa maneira, eles são prazerosos no sentido que me dá pertinência à vida. Esse basicamente é o que eu sempre pensei disso. Por exemplo, os objetos que o homem cria, na verdade, são extensões, né? Na verdade, são quase que aquilo que a gente não pode fazer com os mecanismos
que a gente tem, né, enquanto conjunto biológico, fisiológico, ou sei lá, né, a gente usa a capacidade de intelecção e reflexão para criar isso, né? Então são todas as coisas produzidas, né? Então meu trabalho ele muitas vezes se calca nisso, né? Taxidermia, que foi durante 5 anos, do final dos 80 até 94, juntando objetos abandonados na rua, colocando dentro desse mesmo quarto, né, que eu uso até hoje para fazer os ensaios, meio falando do processamento do homem, né, em relação à matéria. E que começa com um ensaio, o primeiro elemento concreto foi uma exposição que eu chamei de Objeto Menor Abandonado, que eram essas peças abandonadas, né, pela rua, né. Tem um fato assim muito específico. Uma vez eu estava na Severo Toledo com a 7 de Abril, estava eu e o Rubens Fernandes. Aí a gente viu um monte de gente dentro, vasculhando umas coisas no lixo, assim, tinha umas 10, 15 pessoas, né. E eu já estava com esse trabalho em andamento. Aí eu cheguei, eu vi que as pessoas pegando óculos, né? E era gozado, porque quando eu via a imagem daquele saco de óculos, são as óticas lá da 7 de Abril que jogavam, a pessoa vai fazer um novo óculos, tira. Quando você tira o óculos, tem várias informações do seu corpo que estão ligadas ao óculos, né? Tem os líquidos, né? Esses fluidos, né, do seu corpo, né, que de uma certa maneira vazam, né, para o objeto. O próprio objeto cria, que nem um sapato, né? Quando você vê muitas vezes essas fotos de grandes tragédias em casas sei lá, de dança, de balada, seja lá o que for, muitas vezes o sapato próprio, ele cria, ele por si só como objeto, ele revela a dramaticidade do evento, né? Então, como você transfere para o objeto um pouco o seu corpo, um pouco não muito o seu corpo, né? Então, quer dizer, continuando aquilo que eu estava falando do corpo nu, né? Então, para mim, quando eu falo dos objetos, ele está falando do corpo nu, desse homem, de repente se veste, cria condições, processa a natureza para criar outra natureza, né? Então, para mim, os objetos, eles têm tem sempre essa carga, assim, né? Então, vamos dizer, hoje que a gente vive num mundo muito virtualizado, né, onde a matéria que você está vendo, você não consegue mais linkar com a matéria-prima, a matéria primeira, né? Vamos dizer, a gente no 1922, 1926, você andando por São Paulo, quer dizer, quase todas as matérias envolvidas na construção de uma cidade da sua vida cotidiana, você conseguia meio perceber de onde ela veio. Você passava, você via uma pequena metalurgia, ou alguém que estava ainda colocando ferradura em cavalo, então tinha que bater aquele ferro quente, você via que o minério, você via aquela pequena metalúrgica assim, gerando, né? Você via a matéria e você via o processamento dela e você via o uso, de repente você vê ela na cidade, os móveis que estão dentro da sua casa, sabe? De repente você tem um rádio que mais parece uma escultura em madeira, que sai um som, do que as válvulas, o plástico, o dion, né? Você ainda tinha essa memória, né? E hoje é cada vez mais distante, né? Quando você vai falar de um LCD de um computador assim, você vai falar, isso daqui é areia. Você vai falar, como areia? É areia, não é areia? É areia. Antífona, né? Ele, na verdade, esse trabalho, né, que é baseado em cima de um poema de Cruz de Souza, que é um poeta filho de escravos libertos, né? Ele fala exatamente do corpo liberto. E eu, de uma certa maneira, eu elegi assim a figura de Iemanjá, assim, como para representar esse corpo liberto. Forças originais, essência, graça, de carnes de mulher, delicadezas. Todo esse eflúvio que por ondas passa, do éter nas róseas e áureas correntezas.
aí o trabalho ele vai muito por essa relação, assim, sabe, dessa potência que tem, né, que tem Iemanjá. E eu navego a partir de um texto até junguiano que falava que Iemanjá é a única santa possível do século XXI, exatamente por esse caráter terreno, né, por essa proximidade, né, que não desvincula o pensar místico do fazer corporal, né. Então o trabalho ele foi muito... Então tem várias representações, tem a Vênus de Botticelli, tem Afrodite, e assim por diante, né. E eu tentei meio estabilizar esse clima, sabe, do corpo liberto, assim, da mulher. Eu estou agora praticamente finalizando um conjunto de 4 ensaios, né? E todos eles ligados, que são abraçados por esse tema, sem ver para crer, né? Que tudo que a gente acredita, que está ligado às religiões, né? Às crenças e tal. Então começou com alegorias bíblicas, né? Que faço leituras de passagens bíblicas, foi para Antífona, que tem a figura de Iemanjá como a proa desse trabalho, representando o corpo liberto da mulher. Aí vai para No Human, que é a mesma coisa, só que fala sobre as representações a respeito dos extraterrestres, né? Então, dos ETs, que a gente chama, que é a mesma coisa, só que como para nós humanos são pessoas que a gente nunca viu, né? E que tem a mesma coisa, quer dizer, entre um santo, um ET, né? Entre um Deus, para mim é tudo o mesmo ambiente. Né? Só que no caso, a gente está lidando com aquele que detém uma tecnologia superior à nossa, que veio de um outro lugar do espaço e chegou até a Terra. Então já existe um crédito de maior capacidade tecnológica que a gente. Então a gente sempre vê o ET como o inimigo, né? Tanto que alguns filmes tentaram meio quebrar essa carga, né? Mas eu vejo assim, então vem ET. E por finalizar esse trabalho, é meio que tem um caráter assim, mais assim de uma cerimônia assim que tem um tom quase que lírico assim, que chama Souvenir, que foi um trabalho que eu comecei em Varginha, quando fui fotografar no Yuma. Tá vendo como tem ligação uma com a outra? Fotografar no Yuma, eu fui em Varginha por causa de toda aquela história ligada ao ET e tal, né? E aí eu fui no cemitério, estava eu, o Ferrão, artista plástico e tal, falou, vamos passar no cemitério. Eu fui, comecei a fotografar o cemitério, aí eu fiz uma viagem de 5 semanas pelo sul da França. E aí continuei fotografando cemitérios, mas sempre falando da vida, né? Porque o cemitério, na verdade, ele tem uma espécie de uma instalação floral, né? Que sempre são as pessoas que vão dedicar, né? Uma flor, alguma coisa que sempre fala da vida. Então as cores são muito saturadas, tem sempre aqueles ornamentos atualmente. Então, para ter essa preservação, as coisas são de plástico, né? Como é essa maçã, por exemplo, que é maçã de plástico, né? Procurei assim esse caráter, assim, sabe, da vida falando da morte, né? Dessa maneira meio da oferenda. Então, foi muito interessante, quase que emblemático, que um fotógrafo amigo meu marroquino falou, Gal, a 20 quilômetros aqui de Forcalquier, está enterrado o Cartier-Bresson. Eu falei, mas aqui? Ele não morou em Paris o tempo inteiro? Não, ele tinha uma casa lá na Provence, né, nessa região. Então eu fui nesse cemitério em Champ-Justin. Putz, um negócio, no alto de uma colina, uma coisa super assim, incrustada no morro e tal. Aí eu cheguei num cemitério extremamente pequeno, com umas 6, 8... covas assim, e até do Cartier-Bresson com uma lavanda e uma lápide, Henri Cartier-Bresson, 1906-2004. Do lado tinha uma cova, quase uma cova rasa, assim, sabe? E aí eu, gozado, né? Eu falei, não, é muito emblemático isso, né? Putz, eu estou aqui do lado, né? Talvez da pessoa que tem uma importância maior na fotografia desde que ela foi processada, né, como invento e tal. E aí meio que fechou, porque eu fui no cemitério dele, né, onde ele estava. E foi naquele momento, e é gozado que tudo revelava muito o Cartier-Bresson, né, esse cemitério extremamente discreto, sabe, econômico, sem nada, aquela coisa meio,
né? Aí até peguei, gozado, eu peguei, bom, as coisas estavam depositadas em cima, né? São as folhas que caem, né? No caso dessa, daqui, né? Estavam caídas do lado do, né? Que é, tá vendo? Essa pinha aqui. É gozado, né? Porque tem essa coisa da matéria, como eu sempre fui muito ligado, assim, ao testemunho da matéria. Então, olha, tá vendo uma lavanda, sabe? As folhas que estavam, essas folhas que estavam em cima da tombe dele, tá vendo? É gozado, né? Porque isso sempre foi muito forte em mim, né? De você, da matéria, sabe? Como é que, por exemplo, se eu falo Marilyn Monroe para você, o que vem na sua cabeça? É beleza, né? Vem aquela imagem dela no metrô. Você vê que eu falei Marilyn Monroe, eu não falei de imagem. Mas você nem pensa em outra coisa, já vem uma imagem para você. Por exemplo, para mim vem que ela existe. Sempre quando se eu falo sobre uma pessoa que já passou, ela vem que existe, ela está em algum lugar. Ou ela está dentro de uma caixa, um ossário, ou virou pó, mas tem essa matéria em algum lugar. Se você pensar em alguma pessoa da sua família, o seu pai, o seu avô que já passaram, o seu bisavô, eles estão em um determinado lugar. E é a matéria que gerou a sua matéria que está agora viva, né? Então, para mim, por exemplo, essa folha que pousou, né, no túmulo de Cartier-Bresson, ela tem uma intimidade, assim, como, sabe, o vínculo entre a matéria dele, né, as matérias que estão próximas dele, muito intenso, né? Então, na verdade, isso daqui é fotografia para mim. Apesar de não ser plana, estática, estar dentro de um retângulo, também para mim é fotografia. Quando você começa a percorrer um determinado suporte de expressão, no caso fotografia, seja lá, você sempre você tem algumas escolhas. Olha, eu gosto desse olhar, então eu vou reproduzir esse olhar. O que acontece é que dentro desse, você cria uma empatia que vem dos vários conteúdos que você se aproximou durante a vida e que você optou por estar perto deles, né? Então você fala, o olhar de tal fotógrafo me interessa. Você começa quase que fazer um espelhamento da maneira de como ele fotografa. Quer dizer, tem que chegar a um determinado momento onde essas opções são passíveis de alterações, né, e que você começa a injetar conteúdo, senão você acaba sendo um reprodutor daquelas imagens, né. Então, eu vejo assim para os fotógrafos, né, que vão lidar, né, com a reflexão sobre o tempo deles e onde eles estão inseridos, eu acho que é buscar essa particularidade, né, porque cada um, físico, cultural, tem uma especificidade, né, cada um teve aquela mãe, aquele irmão, aquela história. Então, o que acontece, eu acho que o maior estímulo é como você revela essa coisa única, né, que é a sua digital, no sentido de digital mesmo, né. Eu acho que é o maior exercício. E é uma história contada, mesmo que seja um fotógrafo, que as pessoas que vão ver o seu trabalho são pessoas próximas da família, ou você mesmo, entende? Que seja interessante, sabe? Você não precisa, muitas vezes a gente fotografa, não é para expor ou para imprimir ou para ser divulgado. Muitas vezes você fotografa pela sensação de existência mesmo, né? Então eu vejo assim.